Olá, irmãos. Estamos mais uma vez, nossa EBD. Estamos trabalhando o tema Ciclo da Família Abençoada. E hoje temos mais um tema para o nosso crescimento espiritual e familiar. Nosso tema, o tema do mês de maio para a comunidade batista é família acolhedora. Nossa divisa está em Colossenses 3:3 e diz assim: suportando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Esse é o nosso ciclo da família abençoada. Temos aí todos os temas trabalhados durante este mês e hoje eu quero trabalhar sobre espiritualidade. É o nosso tema para esse mês, essa semana. Vamos lá, vamos tentar trabalhar aqui espiritualidade, todos os outros já aconteceram. Vamos trabalhar aqui com espiritualidade. Eu coloquei 3 pontinhos aqui para que vocês possam entender e eu vou começar com a importância do culto doméstico. O que é o culto doméstico, digamos assim, e por que ele é importante para a promoção da espiritualidade? Na verdade, o que eu vou falar é sobre a intimidade espiritual da casa. E não existe outro fórum, outro espaço para que essa espiritualidade seja desenvolvida, a não ser dentro da perspectiva do culto doméstico. Porque é no culto doméstico onde as ações familiares, a integração familiar, ela vai acontecendo, ela vai sendo realizada. As crianças vão contribuindo, os cônjuges vão conversando e a vida espiritual da família vai se desenhando enquanto isso se constrói. Eu posso afirmar, queridos, que durante o meu crescimento espiritual, eu tive a condição de conhecer vários elementos doutrinários. Mas o que fortaleceu o meu ideário doutrinário foi as bases familiares críticas que eu possuía. Se em sua casa não houver essa construção, em meio a essa rede de emaranhados de filosofias e pensamentos doutrinários, você vai perceber que seu filho ou seu cônjuge pode estar sofrendo com essa quantidade absurda de doutrinas sem possuir o senso crítico suficiente para dizer: essa daqui é a doutrina que a minha família crê. Hoje, por conta disso, nós temos pessoas que dormem, digamos assim, com seus filhos sendo adventistas ou batistas e acordam com seus filhos sendo presbiterianos, da Universal, neopentecostais, etc. e tal. Isso tudo se deve a quê? A uma série de doutrinas, a uma série de, digamos assim, cardápio enorme, um menu gigantesco de explicações e teorias que podem ser encontrados facilmente na internet. E se a família não tiver, digamos assim, condição de sentar e conversar para tentar nortear todos da família em um mesmo prisma religioso, nós vamos encontrar problemas futuros. E isso precisa ser trabalhado. Ou a família se detém a isso, ou teremos, digamos assim, uma família com uma relação desassociativa quanto à vida espiritual. Não terá intimidade espiritual nenhuma. Mas para que isso ocorra, eu preciso começar pelo início. E quando eu digo isso, começar pelo início, eu estou dizendo que o primeiro grupo, o primeiro subsistema dos elementos familiares que devem, digamos assim, passar por essa construção de intimidade é o casal. Ou o casal começa a construir a sua intimidade espiritual, ou a família nunca terá. E o que é intimidade espiritual? Inicia-se com oração? Sim. A oração é importante? É. Ela constrói um relacionamento de intimidade? Sim. Ela resolve conflitos conjugais? Sim. Mas é só isso? Não. É preciso também que o casal conheça o modo que o outro pensa a sua vida religiosa ou até mesmo os seus valores religiosos. Porque quando o casal ele não tem esse conhecimento,
ele se vê tateando frente às coisas que vão enfrentando. Por isso é importante que o casal sente para conversar. Primeiro, fundamente as bases da sua vida religiosa, para que depois isso seja aplicado dentro da casa, com seus filhos, com as pessoas que estão ali se relacionando. O culto doméstico, querido, por que ele é importante? Porque ele é esse momento onde os pais têm próprio para conversar com toda a família, para estarem juntos, para construir esses pilares, né? É importante dizer que o culto doméstico ele não pode ser uma cópia ou uma imitação daquilo que acontece na igreja. Por que, pastor, não pode? Porque o objetivo do culto doméstico é um, e o objetivo da igreja, do culto da igreja coletivo, é outro. Tá? O objetivo do culto doméstico, deixa eu ser muito sincero com você, não é uma adoração, digamos assim, coletiva, para que eu possa me agregar com pessoas que eu não conheço. Começa por aí. O culto doméstico é para fortalecer a intimidade daqueles que são meus parentes de sangue, as pessoas com que eu faço parte da minha família, as pessoas com quem eu já tenho intimidade em outras áreas, e aqui agora eu vou agregar a essa intimidade a intimidade espiritual, vou fortalecer a intimidade espiritual. E aí que está um dos grandes dilemas desse processo. Porque quando eu não fortaleço essa intimidade espiritual, porque quando eu não faço com que essa intimidade espiritual ela seja sólida, a família pode sofrer muito no futuro. Pode sofrer demais no futuro. Por isso a importância de que o culto doméstico seja estabelecido não como uma cópia da igreja, mas como um momento onde todos possam dialogar. Não interessa para a sua família que o culto tenha período de louvor, período de mensagem. Não, interessa que as pessoas possam falar, que as pessoas possam externalizar necessidades, dúvidas, medos. Isso é um culto doméstico, é um culto que gera intimidade. A segunda coisa importante é com relação à espiritualidade com a família, a responsabilidade com a família, com a vida espiritual da família. De quem é essa responsabilidade? É interessante que durante muito tempo eu ouvi de vários palestrantes e pastores que essa responsabilidade é do homem, porque ele é o sacerdote do lar. Queridos irmãos, vocês sabem, eu também sei, que se deixarmos por conta de alguns homens, muitas famílias irão secar sem a fonte da espiritualidade. Mas o que fazer então, pastor? É desagregar isso, entender que a vida espiritual, a responsabilidade espiritual da casa é de todos. E todos precisam estar envolvidos com essa necessidade. É claro que uma criança de 3, 4, 5 anos, um adolescente de 12 aos 16, aos 18 anos, talvez não tenha a compreensão da necessidade de produção dessa espiritualidade no lar. Vão precisar dos seus pais para fazer isso. É claro. Mas, porém, todavia, se os pais o pai, por exemplo, tem uma dificuldade quanto ao assunto e a mãe tem maior facilidade, que ela seja a pessoa que chama a responsabilidade para si e assume o compromisso com a sua família. Ou então vai se viver o resto da vida dentro da casa se cobrando do seu cônjuge, digamos assim, que ele tome uma postura, quando na verdade ele não consegue tomar. É melhor que se tenha o fato, é melhor que aconteça o processo de restauração espiritual da família do que ocorra tamanhos absurdos, tamanhos problemas, tamanhos conflitos dentro da casa. Alguém tem que assumir. Alguém precisa tomar as rédeas. E é interessante dizer o seguinte: muitas famílias acreditam que a responsabilidade espiritual do lar
precisa ser para sempre. Não, não é para sempre. Você precisa gerar mecanismos para que seus filhos, por exemplo, tenham uma autonomia espiritual. Essa autonomia espiritual, ela virá mediante, digamos assim, a construção de uma experiência com Deus que seu filho precisa ter. Por isso é importante incentivá-lo a fazer as devocionais, incentivá-lo a fazer um discipulado, para que ele possa gerar dentro dele uma autonomia na vida espiritual. É interessante que a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, para que ele, quando cresça, não se desvie dele. Ou seja, crie na criança ou gere nele um processo de autonomia, porque o período em que ele será autônomo e tomará suas próprias decisões, um dia chegará. E a responsabilidade espiritual dele já não será mais sua, mas será agora dele. Então ele precisa entender isso. Ele precisa compreender isso. E o seu papel, querido irmão, querida irmã, é ensiná-lo a ser autônomo espiritualmente. Esse é um dos grandes desafios. Tá? O seu exemplo, a forma como você lida com as coisas, tudo isso irá contar para os passos futuros do seu filho. E por último, Deus como patrono da família. Por que Deus como patrono da família eu deixei por último e por que isso é tão importante? Porque muitas famílias dizem que Deus é o patrono, mas na verdade elas estão apenas declarando isso de boca e não vivendo isso de todo o coração. Muitas famílias esquecem que colocar Deus como patrono da família é ter Deus como centro do lar, como a presença magnífica dentro da casa, como aquele que gera toda a energia, digamos assim, do lar. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que Deus será o objetivo da casa. Qual o objetivo maior do seu lar? Precisa ser glorificar o Senhor. Se seu objetivo maior é glorificar ao Senhor, querido, suas ações, suas atitudes estarão dentro deste princípio. Qual é a sua missão enquanto família? É o Senhor, é proclamar as boas novas de salvação. Se o seu objetivo familiar é esse, glória a Deus, irá fluir. Qual é a natureza da sua família? Minha natureza é o Senhor. Então todas as relações familiares, todo o modo operante da família vai estar dentro dessa concepção. Eu não vou correr atrás do vento, eu não vou correr atrás de coisas vãs, mas eu vou manter o Senhor como meu maior objetivo dentro da minha casa, dentro do meu lar. Queridos, o que é a espiritualidade na casa? Por que ela é importante? Ela é importante porque ela é o fundamento do lar, ela é o fundamento da família, ela é o fundamento da casa. E só tendo essa experiência vívida, vivaz, presente da família, é que compreenderemos, é que entenderemos que as provações podem vir, mas com um fundamento sólido, a casa pode até abalar, mas se a minha vida espiritual estiver sólida, eu conseguirei superar todos os desafios que a minha família pode enfrentar. Ok, pessoal, nós estamos aí encerrando esse período do ciclo da família abençoada e passamos por todos esses ciclos, todas essas palavras, com o objetivo de fazer com que possamos crescer espiritualmente e ter esta maturidade espiritual. Encerramos aqui nosso EBD